Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre o feudalismo. Essa é a segunda parte do vídeo. Nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre os diversos grupos sociais que faziam parte da sociedade feudal. É importante destacar também que o feudalismo na Europa Ocidental esteve muito forte durante o período que vai do século IX até o século XIII, portanto um período de 4 séculos. Sobre essa sociedade feudal, a Igreja Católica foi uma instituição que esteve melhor estruturada, melhor organizada durante essa época. A Igreja Católica conseguiu, diferentemente daquela velha estrutura romana que existia, ela conseguiu se sustentar e, melhor que isso, ela conseguiu se promover diante da chegada de vários povos, dos povos germânicos, dos povos bárbaros, à medida em que eles foram se apropriando do território, do antigo território romano, por conta da sua crise. A Igreja Católica foi ganhando cada vez mais alento, cada vez mais força, graças a um processo de parceria que marcou, melhor dizendo, essa relação entre aqueles que estavam chegando, os invasores, e a Igreja Católica. Então, a sociedade feudal era uma sociedade basicamente cristã e católica. A Igreja Católica, naquela época feudal, ela era uma das principais detentoras de terra, tinha posse. E a Igreja Católica esteve sempre muito ligada à política da época. É importante dizer que era muito importante essa parceria entre os reis dos diversos reinos que existiam na Europa feudal com a Igreja Católica, representada na figura do Papa. Para os reis era importante porque eles recebiam ali a consagração, o apoio político, o apoio espiritual dos papas. E para a igreja era importante porque a igreja, através do rei, era concedida a ela uma autoridade moral para a sociedade. Era uma instituição que se tinha respeito por parte do rei. Então existia ali um apoio mútuo que beneficiava tanto um como o outro. É importante dizer que, durante a sociedade feudal, a Igreja Católica ela monopolizava os ensinamentos e a cultura da época. A cultura da época estava ligada à religiosidade católica, cristã. A Igreja Católica era a única, era a principal propagadora dos valores cristãos. Então, para todos os eventos que aconteciam na sociedade feudal, existia uma explicação religiosa, bíblica, divina. Por isso a gente caracteriza a sociedade feudal como uma sociedade teocêntrica, o teocentrismo, Deus no centro das questões. As indagações, as dúvidas que existiam, ou aquilo que não se sabia, procurava se explicar a partir de uma visão religiosa. A visão religiosa propagava o seguinte, que a sociedade feudal era uma sociedade caracterizada por grupos diferentes, distintos, e que esses grupos, cada um deles tinha a função na sociedade, e que era importante que cada grupo respeitasse a sua função para que a sociedade seguisse, que a sociedade continuasse em harmonia. Então, existiam, segundo uma visão religiosa católica, os grupos que oravam, os que combatiam e os que trabalhavam, como essa hierarquia do slide aí. Sobre os que oravam, o clero. O clero é a igreja. Quem compunha o clero?
o Papa, que é a autoridade maior da igreja, tá? Os cardeais, os bispos, abades, os monges, os padres. A esses, tanto o alto clero como o baixo clero, tá? Naturalmente, o alto clero desfrutava de maiores regalias, maiores benefícios, enquanto que o baixo clero era aquele que estava com contato direto com a população, né, com o público, né, estava na parte de baixo da hierarquia religiosa. Era dada a eles a função, era dada uma função divina a eles, a função da salvação do povo. Então, a eles, né, existia a atribuição de orar pelo povo, pela sociedade. E é importante dizer que a Igreja Católica, ela monopolizava o saber e a interpretação social da época. O segundo grupo, a nobreza, ou os combatentes, a nobreza era composta pelos reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões e muitos outros títulos que existiam na época. Era a função deles cuidar da sociedade, proteger a sociedade, conceder um pedaço de terra a alguém, mesmo que nessa relação você teria ali um benefício, uma troca. Como eu falei anteriormente, o senhor feudal era aquele que tinha terra e que cedia um pedaço de sua terra para uma determinada pessoa trabalhar, aquele indivíduo se tornava servo, né? Trabalhava, produzia para si e também tinha que pagar impostos, tributos para o senhor feudal. Ou poderia pagar em forma de trabalho também, né? Existiam várias modalidades de pagamento. Não era algo dado gratuitamente, tá? Esses membros da nobreza, eles se ocupavam basicamente da administração dos feudos do reino. O rei também fazia parte da nobreza, tá? Mas eles se ocupavam basicamente também das guerras, das caças, de torneios e jogos, né? Tinham uma vida mais privilegiada em relação a uma outra classe, que era a classe dos trabalhadores. Então, os trabalhadores eram aqueles que tinham a função de sustentar a população por meio do seu trabalho, por meio do resultado da sua atividade agrícola. Tá? Então, quem fazia parte desse último grupo, do grupo que não possuíam privilégios, eram os camponeses, os servos, os trabalhadores livres e também os comerciantes dos centros urbanos. É importante destacar, existia comércio durante o período feudal, mas o comércio não era a principal atividade da sociedade feudal. A principal atividade feudal era a agricultura. Então era a função deles trabalhar para sustentar a sociedade e, claro, pesava sobre eles a maior quantidade de impostos. Sobre a economia feudal, a principal economia da sociedade feudal era a agricultura. O que é a agricultura? É a prática do plantio, da colheita, do cultivo de determinado produto. Além da agricultura, a criação de animais ela foi muito importante também nesse aspecto da economia feudal. Então, a produção de determinados produtos ela era voltada basicamente para a subsistência. O que isso quer dizer? Que essa produção tinha como objetivo principal atender a carência de determinado grupo, de determinado feudo. Né? Não existia um objetivo comercial amplo, no sentido da palavra, né? De exportação, né? De relação que visava o lucro. Essa produção era uma produção voltada para atender as necessidades primárias da população. Então se plantava trigo, cevada, feijão e muitos outros produtos, sempre com o objetivo de atender as necessidades, principalmente alimentares, da população feudal.
Então, nos feudos, os servos tinham muitas obrigações, né? Seja com o senhor feudal, seja com a estrutura do reino, da qual o feudo fazia parte. A gente pode visualizar nessa iluminura aqui, nesse slide, a representação, né, da distribuição do trabalho segundo alguns meses do ano nos feudos. Tá? Para cada mês existia uma atividade característica, de acordo com a estação do ano, enfim. O comércio e o artesanato faziam parte da sociedade feudal. Os centros urbanos, durante o período do feudalismo, durante o período do ápice do feudalismo, do século IX até o século XIII, existiam também os comércios, os centros comerciais. Só que, como eu falei anteriormente, o comércio não era a principal atividade. A principal atividade estava ligada ao campo, à zona rural, à agricultura, ao plantio, à criação de animais. Porém, o comércio ele era caracterizado pela inexistência de uma moeda única. Nós falamos anteriormente que os feudos eles tinham determinada autonomia, tinham liberdade. Então, eles eram caracterizados de maneira diferente. Então, não existia uma moeda única. O comércio, durante o período feudal, ele era caracterizado pelo escambo. O escambo é uma forma de troca direta entre produtos. Você tem um produto em excedência, você troca com alguém, né, com algum produto que você não tem, que você tem carência, por exemplo. Então, existe uma troca direta. Tá? Não existe uma moeda, um título ali intermediando aquela relação. E essa relação de troca direta de produtos, ela existia tanto de feudo com um feudo ou de um feudo com o Oriente. Ok, com relação ao artesanato, o artesanato era uma atividade também que fazia parte da sociedade feudal, e a atividade artesanal ela produzia principalmente tecidos, móveis, ferramentas de trabalho, né? Então isso atendia tanto a sociedade feudal como também atendia também grupos que não faziam parte da estrutura feudal, porque, como eu falei, o comércio ele se dava também com o Oriente. Esse é o final da segunda parte, eu agradeço a atenção de vocês e até mais.